boa tarde. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo. Que a presença do Senhor seja abundante no seu coração, na sua mente, no seu íntimo, na sua alma, na sua casa, no seu trabalho. Que não falte a presença do Senhor em tudo aquilo que faz parte da sua história. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, ouvindo a voz de Deus, recebendo da parte do Senhor algo extraordinário e poderoso. Queridos, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio no poder das promessas do Senhor. Eu creio na poderosa mão do Senhor estendida em nosso favor. Eu creio na presença do Espírito Santo na vida daqueles que amam a Deus e que buscam a face do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa força, a nossa graça, o nosso livramento, o nosso refúgio presente na hora da angústia e da aflição. O Senhor está aqui. E é importante que você e eu nos lembremos das promessas do Senhor. Aliás, compartilhe, já comece a compartilhar esta live como eu acabei de fazer. Porque eu tenho certeza, quem esteve na live de ontem desfrutou de um momento muito especial de mover e agir do Espírito Santo. Ontem nós tivemos a participação da pastora Luciana Cunha compartilhando uma palavra. Depois também trouxe uma palavra. E na sequência a pastora Patrícia orou pelos pedidos de oração. E o Espírito Santo se manifestou, trazendo uma palavra, manifestando a sua graça e trazendo a porção da sua presença. Irmãos e irmãs, a presença de Deus é aquilo que de fato faz a diferença. A presença do Senhor é o diferencial na nossa história. Eu não sei quanto a você, mas eu não abro mão da presença de Deus. De fato, eu não sei qual é a sua posição a respeito deste assunto, mas eu não abro mão da presença do Senhor. Eu não troco, eu não negocio, eu não deixo em segundo plano. A presença do Senhor é o mais importante. A presença do Senhor é o que nos sustenta. A presença do Senhor é o que move o nosso coração. A presença do Senhor é que nos anima. A presença do Senhor é que nos dá esperança. A presença do Senhor é que nos traz respostas. A presença do Senhor é que nos traz segurança. Precisamos ardentemente da presença do Senhor. Neste sábado, dia 6 de fevereiro de 2021, vamos juntos entrar na presença do Senhor. Vamos juntos receber aquilo que Deus tem para nós. Vamos juntos. Vamos juntos
tocar no cetro do rei. Eu vou ministrar sobre isso daqui a pouco. Quem aí deseja o favor do rei? Quem aí deseja o favor do rei? Você precisa do favor do rei na sua vida? Você precisa ser favorecido pelo rei? Então, não sai daí não. Se você conhece alguém que precisa do favor do rei, convide para esta live. Dá tempo. Acabamos de começar. Dá tempo. É só você convidar. Demora não, espera mais não. Demora não. Vamos lá. Bora lá, povo de Deus. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nação santa. Sacerdócio real. Raça eleita. Eu estou falando com você. Espera mais não. Convide pessoas para ouvirem esta palavra e serem favorecidas pelo rei. Quantas pessoas nos dias de hoje precisam do favor do rei? Precisam de uma resposta. Precisam de um livramento. Precisam de um direcionamento. Eu não sei se este é o seu caso, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui e outras que você já convidou precisam de uma resposta e de um favor do rei. Então, não vamos esperar mais não. Não vamos deixar para mais tarde não. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus fala conosco. A palavra de Deus toca o nosso coração. Eu hoje meditava na palavra de Deus antes de abrir esta live, antes de chegar aqui, fazendo as atividades rotineiras que todos nós temos. Mais especificamente, eu estava cuidando dos animaizinhos domésticos e ouvindo louvores. O Senhor começou a ministrar o meu coração. O Senhor começou a tocar no meu coração com a seguinte pergunta: quem deseja o favor do rei? Quem deseja o favor do rei? Queridos, essa palavra entrou e penetrou profundamente a minha alma. Tocou o meu coração. Eu creio que também vai tocar o seu. Eu creio que também vai atingir o seu coração. Abra aí o seu coração, nós vamos, tenho certeza, ouvir a voz do Espírito Santo nesta tarde. Convide o maior número possível de pessoas para ouvirem a palavra de Deus, para receberem a ministração do Senhor. Queridos, esta palavra ministrou primeiramente ao meu coração. E sabe o que é que eu fiz? Eu guardei esta palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Peguei a palavra e guardei. Guardei no coração. Faça
Faça isso e viva a plenitude da graça de Deus para você. Quem aí deseja o favor do rei? Quem aí necessita do favor do rei? Pois bem, nós vamos falar um pouco sobre isso já já. Vá compartilhando. Vá abrindo o caminho para que outras pessoas também sejam abençoadas. E que juntos nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu glorifico a Deus, queridos, de uma forma muito, muito, muito especial. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos fortaleceu, animou, completou sua obra em nossa vida e nos guardou debaixo das suas asas. Queridos, se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós, hein? Se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Eu agradeço a Deus todos os dias, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Eu cumprimento a todos que já estão conosco, nosso amado irmão Tito, da equipe Vem Orar Comigo, missionária Adriana, missionária Sádia. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos os demais que já estão conosco. Eu quero agradecer a Deus, antes de mais nada. Já vamos compartilhar a palavra. Já vamos ministrar aquilo que Deus colocou em nosso coração. E eu quero desde já perguntar se a missionária Sádia teria condições de entrar conosco logo mais para orar conosco. Temos muitos pedidos de oração para apresentar ao Senhor. Não sei se ela terá esta disponibilidade. Se tiver, eu gostaria de contar com sua participação logo mais, após a ministração da palavra. Não será uma palavra longa, isto eu tenho comigo. Iremos direto ao ponto. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Amém. Então daqui a pouquinho eu lhe chamo, tá bom, Sádia? Será uma grande alegria para nós. Enquanto isso, vá compartilhando esta palavra. Vá compartilhando. Vá disparando o convite para o maior número possível de pessoas. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar através da sua palavra. Não existe maior profecia do que esta. Esta é a maior palavra profética de todos os tempos. Esta é a maior revelação de toda a história. E é sobre ela que nós vamos falar. Vem comigo. Vem comigo para uma reflexão acerca do livro de Esther. Aliás, eu recomendo. Leia o livro de Esther. Aproveite o final de semana, são só 10 capítulos. Aproveite. Dia desses me falavam sobre como ler a Bíblia. Como ler a Bíblia? Pastor, como ler a Bíblia? Eu leio 2 capítulos, eu leio 3 capítulos por dia, eu desejo ler a Bíblia inteira. Me perguntavam, quantas vezes você leu a Bíblia inteira, de ponta a ponta? Como ler a
Bíblia. E então nós trazemos algumas instruções sobre este assunto, que aliás, a live na qual eu ministrava, da irmã Sandra, da missionária Sandra, que está conosco aqui na live, acabou de chegar lá de Singapura. A live que nós ministrávamos à noite, começou às 22h30. Quando nós nos demos conta, a live se tornou um estudo bíblico e já era 1h da manhã e o povo não ia embora. Agora em Singapura são 23h29. Eles estão 11 horas à nossa frente. Já é fim de noite lá em Singapura. E nós iniciávamos aquela live às 22h30, horário de Brasília. E quando já era 1h da manhã, o povo não ia embora. O povo sedento da palavra de Deus. E me perguntavam como é que lê a Bíblia. Eu leio e não entendo. Eu leio 2 capítulos, eu leio 3 capítulos. Eu leio 4 capítulos por dia para ler a Bíblia em todo o ano. E eu não entendo. E eu dizia, para ler a Bíblia é necessário que você leia, não necessariamente por capítulos, mas por temas, por histórias, por conteúdos. E é necessário ter um bom dicionário, e é necessário ter traduções diferentes à sua disposição, e é necessário ter uma visão panorâmica e contextualizar histórica, geográfica e sociologicamente a palavra. E eu dizia, leia conteúdos, leia trechos, leia histórias. E dentro desse cenário, fica uma sugestão, leia o livro de Esther, pegue o livro de Esther, são 10 capítulos apenas, e leia o livro. Aí você vai entender. Porque você terá uma visão ampla. Não 2, 3 capítulos que você vai fracionando o raciocínio e não consegue uma melhor compreensão. Leia o livro de Esther. Aproveite o final de semana. 10 capítulos, você lê em meia horinha. Leia, vai te alimentar, vai te abençoar e vai te fazer bem. E eu quero hoje falar sobre o livro de Esther. Quero ministrar, óbvio que eu não vou ler o livro de Esther agora. Mas contextualizando a palavra, porque não se pega um texto fora do contexto. Porque senão vira pretexto para você mudar o sentido do texto. Vamos contextualizar a palavra. Havia um rei chamado Assuero. Havia um rei. E este rei tinha uma rainha chamada Vasti. Ocorre que Vasti não se submeteu à vontade do rei. Por ser rainha, ela se sentiu poderosa e desobedeceu uma ordem do rei. Então o rei, eu estou resumindo a história, evidentemente, não é este o foco da ministração, é apenas para contextualizar. Então o rei foi em busca de uma nova rainha. E várias candidatas se apresentaram. Dentre elas, uma certa órfã do povo de Israel, do povo de Deus, chamada Hadassah, Esther. E essa jovem, por conta daquele que cuidava dela, um certo homem de Deus, um certo servo do Senhor chamado Mordecai, ele orientou Esther a se apresentar. E Esther passou todo um período de preparação de meses para chegar à presença do rei. Ocorre que Esther se destacou. Deus era com ela. E ela foi escolhida nova rainha. E ela assumiu a função de rainha. Eu repito, estou resumindo a história. Então Esther passou a ser a rainha do rei Assuero. Ocorre que o Assuero, o rei, tinha um certo vizir, um primeiro-ministro, um braço direito, um conselheiro, chamado Amã, que odiava os judeus e queria dar um jeito de acabar com o povo de Deus.
E ele instigou o rei a baixar um decreto para acabar com o povo de Israel. Ele instigou o rei a baixar um decreto para eliminar Israel. Então, Mordecai tomou conhecimento desse plano arquitetado por Amã, desse decreto assinado por Assuero. Isso tudo você vai encontrar nos primeiros 4 capítulos do livro de Esther. E então, Mordecai faz chegar a Esther, ao conhecimento de Esther, através de um dos seus eunucos, o plano de Amã. E ele manda o seguinte recado para Esther. Esther, não foi à toa que você chegou ao palácio. Não foi à toa que você assumiu essa posição. Não foi à toa que Deus te colocou aí. E eu quero dizer já para você que está ouvindo esta palavra, não foi à toa que Deus te colocou onde você está. Não foi à toa que Deus te deu a unção que você recebeu. Não foi à toa que Deus te consagrou, que Deus te abençoou, que Deus te chamou e que Deus te colocou aqui. Deus não faz nada à toa. E Mordecai dizia, Esther, você é rainha. Coloque-se na brecha pelo povo de Israel, pelo seu povo. Porque não é porque você está no palácio que você vai escapar. Coloque-se na brecha, interceda. Use a posição que você ocupa. Coloque-se na brecha. Deus está nos chamando, queridos, para nos colocarmos na brecha. Deus está nos chamando, queridos, como intercessores na nossa geração. Deus está nos chamando, povo de Deus, para fazermos jus ao lugar onde Ele nos colocou, ao ministério que Ele nos confiou, ao nosso chamado. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ande de modo digno, compatível com a sua vocação, com o seu chamado, com aquilo que Deus tem para você. Não se esconda. Olha o recado que Mordecai manda para Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Aliás, a partir do 13. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Presta atenção. Mordecai mandou recado para Esther. Olha aqui, minha filha. Você acha que porque você está no palácio você vai escapar? Ainda que você escape, a casa do teu pai vai perecer. Quem sabe não foi para isso que Deus te elevou à condição de rainha. Querido, é por isso que você foi colocado aonde você está. Não pense que foi por acaso, não. Não pense que foi sem propósito, não. Não pense que foi porque Deus não tinha nada melhor para fazer com você. Deus não te colocou aí onde você está por acaso. Deus não age por acaso. Deus não age por impulso. Deus não age no ímpeto da emoção. Não. Deus age por propósito. Tinha propósito de Deus ao colocar a Esther na condição de rainha. E eu fico impressionado com a palavra, com a profundidade da ministração de palavra que Mordecai manda para Esther. Queridos, muitas vezes você recebe um recado de Deus e não dá atenção. Presta atenção quando Deus te mandar um recado. Olha só,
Se você se calar, de outra parte se levantará socorro e livramento para o povo de Deus. Há um texto na palavra que diz que se você se calar, as pedras vão clamar. Eu não quero pedra clamando perto de mim. Eu não quero pedra clamando perto de mim. Por quê? Até das pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Então, povo de Deus, Deus não te colocou aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui sem propósito. Deus não te pôs aqui sem uma proposta do céu. E então o que aconteceu? Esther teve medo, porque ninguém, nem a rainha, podia ir à presença do rei sem ser chamado. O rei é que chamava. Ninguém tinha o poder. Ninguém podia chegar por conta própria. Rei, eu quero uma audiência. Não. Trata-se do rei. Ele é que chama. Não é você que vai até ele por conta própria. E o rei não chamava, Esther já tinha um tempo. E então, o que acontece? Se você fosse à presença do rei, qualquer um, até a rainha, sem ser chamado, era condenado à morte. Se fosse até a presença do rei, sem ser chamado, morre. Mas o que eu quero te dizer nesta tarde é que chegou a hora de você se preparar para ir até a presença do rei. E olha o que Esther fala aqui no versículo 15 e seguintes. Presta atenção. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Esther mandou recado de resposta para Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu perecer, eu perecerei. Olha agora a atitude de Esther. Ela manda recado para Mordecai. Fala, Mordecai, eu entendi o recado. Eu vou. Mas reúne o povo. Põe o povo para jejuar por 3 dias por mim. E eu também vou colocar as minhas servas em jejum. 3 dias. Nem de noite, nem de dia. Ninguém coma, nem beba nada. Vamos nos preparar. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração é: quem deseja o favor do rei? Tem muita gente aqui precisando do favor do rei. Esther precisava do favor do rei. Esther precisava do livramento do rei. Mas quem está aqui comigo hoje precisa do favor do rei. Tem que entender que para ter o favor do rei tem que se preparar. Para ter o favor do rei tem que se preparar. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente tem caderno de oração. É por isso que a gente intercede. E é por isso que a gente se consagra. É por isso que a gente se consagra. Porque para ter o favor do rei, eu preciso me preparar. Para ter o favor do rei, eu preciso me preparar. Então Esther falou assim, junta o povo aí para a gente se preparar. Porque eu vou. Eu entendi que há um propósito de Deus para eu estar aqui como rainha. Eu entendi. E eu vou. Então, para você alcançar o favor do rei, tem que se preparar. Não adianta. Ninguém vai à presença do rei de qualquer jeito. Presta atenção. Porque tem gente que acha, porque não vê a Deus, esquece que Deus é o rei dos reis. E vai lá pedir o favor do rei e não acontece nada. Ai, Deus não me ouviu. Você se preparou para entrar na presença do rei? Você está pronto para entrar na presença do rei? Quem aí deseja o favor do rei? Quem aí deseja o favor do rei? Para ter o favor do rei, você tem que se preparar para entrar na presença.
E agora sim eu quero ler alguns versículos com você no capítulo 5. Quero ler alguns versículos com você no livro de Esther, capítulo 5. Mais especificamente, os primeiros 8 versículos, a partir do versículo 1. Ao terceiro dia, ou seja, no terceiro dia de jejum, Esther se aprontou com seus trajes reais. Não é de qualquer jeito. Ela colocou a roupa real. E se pôs no pátio interior da casa do rei, na frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no palácio, alcançou ela favor perante ele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Presta atenção. Presta atenção. Funcionava assim. Se a pessoa chegasse e o rei não estendesse o cetro, concedendo favor, a pessoa era morta. Se o rei não estendesse o seu cetro, Esther morreria. Ela se apresentou com o traje real. E por isso, porque ela estava pronta, ela alcançou o favor do rei. Se você precisa do favor do rei na sua vida, prepare-se. É jejum e é preparação. É consagração e são vestes santas. Traje real. Então o rei se compadeceu. É a minha rainha. Ela está linda. Ela alcançou o meu favor. Ele estendeu o cetro e ela se dirigiu e ela tocou no cetro. Então não havia mais condenação. Não seria mais morta. E olha o que diz a palavra de Deus. Então lhe disse o rei, versículo 3, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Queridos, quando você entra na presença do rei, e você jejuou, e você vestiu traje real, e você está preparado, o rei te pergunta o que é que você precisa. O que é que você deseja? Não é de qualquer jeito que você vai pedir. Não é de qualquer jeito que você vai ao rei. Não é de qualquer jeito que você se apresenta. E o rei estendeu o cetro. E ele disse, o que é que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Você pode falar porque eu vou ouvir. Queridos, muitas vezes a gente não é respondido na nossa oração, porque a gente entrou na presença do rei de qualquer jeito. Não se preparou, não se vestiu adequadamente. Na presença do rei ninguém entra de qualquer jeito. Não foi de qualquer jeito que Esther foi ao rei Assuero. Não foi de qualquer jeito. Não entre diante do rei dos reis. Sarabacantarabaxore berehara massúria de qualquer jeito. Então Esther respondeu, no versículo 4, se bem te parece, venha ao rei e venha a Amã, hoje ao banquete que eu preparei. Esther já tinha uma estratégia para falar com o rei. Para falar com o rei você precisa ter estratégia. Esther já tinha uma estratégia. Deus deu, durante o jejum, Deus deu a Esther a estratégia. A Bíblia nos ensina, orais, pedis e não recebeis porque pedis mal. Esther já tinha estratégia para pedir ao rei o livramento. Então ela convidou o rei para o banquete. Mas ela também precisou convidar Amã, porque fazia parte da estratégia. Muitas vezes você vai convidar o rei, mas você também vai convidar o inimigo. Para mostrar a estratégia.
Deus deu estratégia para Esther. Deus está dando estratégia para aqueles que estão preparados. Eu não sei, Deus não falou comigo, eu não ouvi, eu não entendi. Ei! Prepare-se para Deus te dar a estratégia. Para pedir, tem que ter estratégia. Estratégia só se recebe quando você jejua, e ora, e clama, e se prepara. Queridos, quando eu peço a Deus alguma coisa, eu preciso ter estratégia. Esther teve estratégia. E quem é que dá estratégia, Alexandre? É o Senhor. Não é da minha cabeça, não. Tá com problema aí, busca estratégia. É lindo, porque o Espírito Santo te dá estratégia para você pedir. Olha como é lindo o agir de Deus na nossa vida. Vem comigo. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Agora é Esther que está conduzindo as coisas. Olha a inversão que Deus faz. O rei falou assim: manda trazer Amã, para que nós atendamos o que Esther pediu. Agora é a rainha que está no controle. É a rainha que colocou o rei para decretar em seu favor. Porque ela tinha estratégia. Porque ela jejuou. Porque ela se posicionou. Apressa. Fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho. No banquete do vinho. Vinho, alegria, presença. De novo o rei perguntou: rainha, qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? E cumprir-se-á, ainda que seja metade. O rei falou de novo: pede o que você quiser. Aleluia, como Deus é fiel. Quando você está na presença de Deus, você pede o que você quiser. E Ele vai te dar. Mas se prepara. Quando você está no caminho do Senhor. No Salmo 37, o versículo 4 diz: agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor. Aleluia. E Ele satisfará o desejo do teu coração. O rei falou de novo: pede o que você quiser e eu vou atender. Só que é lindo porque Esther não queria nada para ela. Esther só queria a chance do seu povo se defender do decreto de morte. E o rei falou: você pode pedir o que você quiser. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: e se achei favor perante o rei, versículo 8, se eu achei favor perante o rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete, e lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Estratégia, vocês vêm, e no banquete eu vou fazer o meu pedido. Tem que ter estratégia. E se você continuar lendo, se você continuar lendo, Deus muda o decreto. Porque havia um decreto de morte. O povo de Israel seria morto. E não podia se defender, estava desarmado. O decreto foi que o povo de Israel pudesse se armar para se defender. E o rei concedeu. E o povo de Israel prevaleceu e não morreu.
por causa do decreto articulado por Amã. Se você estiver na presença do rei, com estratégia, se posicionando, vestido adequadamente, com vestes santas, o rei vai falar. O rei vai falar. Pede o que você quiser. Quando eu entro na presença do rei, ele atende. Continua lendo depois o livro de Esther. Eu estou aqui no capítulo 5, mas tem mais 5 capítulos até o 10. Veja o livramento. Amã queria matar Mordecai. E Mordecai... Eu não vou contar essa história, não. Você vai ler. Mordecai foi honrado e quem teve que fazer as honras foi Amã. Deus muda cenário. E depois, se você continuar lendo, a forca que Amã havia preparado para Mordecai foi a forca na qual Amã foi enforcado. Deus muda decreto. Deus muda cenário. Deus muda cativeiro. Vem com estratégia e o teu pedido vai ser concedido. O Senhor está aqui. Quem aí deseja o favor do rei? Busque estratégia. Eu disse que a palavra não seria longa, queridos. Eu quero ver se a missionária Sádia ainda está por aí, poderia entrar. Eu pedi que ela entrasse para orar conosco. Por favor, missionária, se ainda estiver por aí e puder participar, entrando conosco, orando conosco. Porque eu tenho certeza que Deus te dará estratégia. Ok, eu vou chamá-la, minha querida irmã. Aleluia. Anderebe cantará, shuriberia, suribichai. Oribe candereba haia, surichai. Erebe canta. Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Alexander. Que coisa boa, bem cedo aí. Cedo assim que eu digo, né? Porque eu acordei tarde. Tá lhe ouvindo nessa manhã, ouvindo essa tão poderosa palavra. Que Deus abençoe. Ouvindo o senhor falar sobre o livro de Esther, pastor. É um dos livros assim que eu fico mais impactada. Eu ver como Deus pega as pessoas improváveis e coloca em locais de destaque para propósitos. Se o senhor me permite, só fazer um comentário assim. Se o senhor me permite. Minha irmã, você está em casa, por favor. Sinta-se à vontade. Deixa Deus te usar. A palavra do Senhor, ela provoca esse fervor no nosso coração. Quando a gente olha assim para a história de Esther, eu lembro lá do livro de Provérbios, pastor, capítulo 21, versículo 1, que diz que o coração do rei é como um rio. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Foi isso que o Senhor fez com o coração do rei em relação a Esther. Porque é Deus que abre os corações das pessoas. Se o Espírito Santo de Deus não inclinar, pastor, ninguém olha, ninguém direciona o olhar, ninguém é dirigido, é impulsionado para abençoar. Mas aprova o Senhor ele inclinar o coração de quem ele quer. Foi isso que ele fez com o rei. Veja que Esther passou com todas as mulheres 1 ano se preparando, 12 meses se preparando. Todas as mulheres com certeza eram belas. O que chama a atenção do rei é muito mais do que a beleza de Esther. O que faz o rei olhar para Esther, porque quem estava inclinando o coração dele era o Senhor. É o Senhor que inclina, é o Senhor que direciona. Então nessa manhã eu entendo, pastor, que o Senhor está inclinando aquilo que precisa ser inclinado para abençoar o seu povo. Areva sabre, a fobre, nei, a mão de Deus é invisível, mas ela é real. Essa mão invisível controla. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não percebemos, a mão de Deus se move.
E é muito maravilhoso, pastor, quando nós olhamos para a história de Esther. Meu Deus, eu falo, viu? Mas uma coisa que eu amo na história de Esther, pastor, é que Deus fala muito forte ao meu coração. E eu fico pensando assim, o difícil, pastor, não é chegar aonde Deus tem dito para nós que nós vamos chegar. O difícil não é chegar lá, porque o Deus que disse que você vai chegar, você vai. Pode se levantar o mundo inteiro, não importa quantos gigantes, não importa se é pessoa de influência, não importa se é pessoa que acha que tem o poder, acha que tem, porque a Bíblia diz que o poder pertence a Deus. Não importa, você chega. O difícil não é chegar, o difícil é você permanecer no propósito e cumprir com o chamado, e cumprir com aquilo que Deus determinou para você fazer. E eu fico maravilhada porque quando o Senhor estava lendo a história de Esther, quando o rei pergunta a ela, o que é que tu queres que eu te faça? Pode falar, Esther, porque se tu quiseres até metade do meu reino eu vou te dar. Eu digo, meu Deus do céu, imagina hoje, no século XXI, alguém poderoso chegando para nós, uma mulher, dizer, diga aí, onde a pessoa vai em todas as roupas, em todos os calçados, em tudo que a gente gosta, porque mulher é assim. Mas como o Senhor disse, Esther não pensou nela. Então o difícil não é chegar onde o Senhor tem dito que nós vamos chegar. O difícil é você permanecer no propósito, não se desviar dele. É você agarrar aquilo que Deus tem te dito. Porque Deus nunca vai, pastor, nos colocar em posições altas, elevadas, para que você fique se orgulhando, para que você tenha uma multidão que fique te aclamando e dizendo, ela é linda, é uma rainha, tem poder. Não. O Senhor, quando nos coloca em locais de destaque, de aparentemente poder, é porque ele tem um propósito maior. E o propósito maior não é que você simplesmente desfrute daquele momento, daquela posição. O propósito maior é que você seja canal para abençoar outras vidas. E eu me lembro do pastor, quando eu fazia o curso de Direito, um dia o senhor disse assim para mim, eu preciso falar com o coordenador do curso de Direito. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu estava na sala, tinha acabado de fazer uma obra que o senhor havia me dito, me dado ordem. Eu, Jesus, e agora? Eu fui. Eu fiquei na recepção, aguardando ser chamado. Eu, Senhor, o que é que eu vou falar a ele? E o Senhor não me dizia nada, pastor. E eu, meu Deus, o que é que eu vou falar a ele? Porque tem momentos que o Espírito Santo de Deus revela antes o que é pra gente falar, o que é pra gente ministrar. O Senhor sabe disso. Outros momentos, o Senhor nos oculta a mensagem. Ele só nos entrega na hora. Ele nos prova também. E nesse dia foi assim, pastor. Eu fiquei angustiado. Meu Deus, eu vou correr. Eu já estava com o coração acelerado. Eu querendo correr, querendo desistir. Aí quando eu pensei em desistir, a recepcionista fez, dona Sátia, pode entrar. Eu digo, meu Deus, e agora? E o senhor não me dizia nada. E eu quase desmaiando, o coração saindo pela boca. Quando eu coloquei o pé na sala, que eu olhei para um, e Deus me tomou para o outro, pastor. E Deus me tomou e dizia assim, homem, eu, Deus, te coloquei nesta posição para tu falares do meu amor àqueles que estão ao teu redor. Mas como tu não fazes o que eu te ordeno, eu, Deus, vou te arrancar deste carro e sair. E dias depois nós nos encontramos no shopping, estava com a esposa e com meu pai, e ele veio me escondendo dele, tipo sangue de Cristo. Vou apanhar. E foi muito interessante porque ele chegou, apresentei meu pai e disse, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sua filha chegou na minha sala com o olho bem arregalado, eu tive tanto medo. Eu digo, meu Deus. Aí ele olhou para mim e disse, Sádia, só para aumentar sua fé, eu quero lhe dizer que eu já fui tirado do carro. Por que eu estou dizendo isso? Nunca pergunte a Deus o porquê você está em determinados locais, por que você nasceu nessa família problemática, por que você ainda está nesse ambiente de trabalho onde tem tanta perseguição, por que você está nessa igreja que não cresce, uma igreja que parece ser infrutífera. Pergunte a Deus para quê? Porque com certeza Deus tem algo para realizar através da tua vida, meu querido. A vida do crente, a vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus nunca é sem propósito. O Senhor sempre nos colocará em locais onde você possa executar a vontade dEle. Então não fique questionando que família é essa, onde eu nasci. Diga, Senhor, para que eu estou aqui? Usa-me. Senhor, usa-me no meio da minha família, no meio desses incrédulos, no meio dos corações duros. Usa-me como canal de salvação, como canal de libertação, como canal de bênção. Para de olhar para as pessoas que estão ao teu redor como peso ou como maldição. Mas entenda que você é um canal de bênção, meu irmão. E deixa eu te dizer, a bênção é maior do que a maldição. O que
está sobre nós, pastor, é maior do que qualquer decreto do maligno. Porque o que está sobre nós é o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Ei, meu querido, você é canal. Deixa o Senhor te usar como usou Esté. Leva sobreneia. Deixa o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Ei, muda o cântico. Muda essa fala de tristeza, de raiva, de desprezo, de decepção, de ódio por estar onde você está. Você não está onde você está por um acaso. Há um propósito. O vento do Espírito soprou, te levou. O local é difícil, a terra é seca, mas papai quer fazer com que esta terra se torne um manancial. E alguém vai ser usado, esse alguém é você. Mas em mensagem de alguém me perseguindo, Esther também, o povo de Esther também tinha. E você acha que Deus te colocou aí por quê? Para quê? Tem propósito, tem propósito, tem propósito. Muda a tua visão. Abre a tua visão nessa manhã através da palavra que foi ministrada através do servo do Senhor. Entenda o propósito. Se você entende o propósito, você tem direção. Quando nós não entendemos o propósito, nós ficamos igual a barata tonta. Sem entender, sem saber para onde ir, o que fazer. Quando nós não entendemos o propósito, pastor, nós ficamos igual o povo no deserto, 40 anos andando em círculo. Mas você precisa entender o propósito. Para que Deus te colocou onde você está? Ei, foi o Senhor que te colocou, não tenha dúvida. A questão é que você chegou já onde você chegou. A questão é o que você vai fazer agora nesse momento crucial. Nesse momento em que exige de você uma posição. Nesse momento em que você tem que entender que você está aí como embaixador do rei. E como embaixador você tem um projeto a ser executado. Você é representante dos céus. Você tem mais do que sangue real humano correndo nas veias. O sangue que corre nas tuas veias é o sangue de Jesus. Você é representante. Para de se diminuir. Para de se diminuir. Porque se Stephanie olhar para a condição dela, pastor, ela não queria aceitar esse convite. Para ela seria algo impossível. Para onde ela iria? Ela era uma estrangeira, órfã, carente, sim, porque ela tinha suas carências igual a mim e a você. Ou você acha que ela não tinha questionamentos? Nós não sabemos que época os pais morreram, mas ela não tinha paz. Isso já é um choque para a pessoa, mas ela não olhou para as suas dores, ela não olhou para as suas perdas, simplesmente ela obedeceu. Você quer ter vitória, obedeça. Entenda o propósito de Deus na sua vida e deixa a papai escrever a tua história, porque a tua história é de bênção. A tua história é para ser alguém que vai abençoar. Deixa eu te dizer mais uma coisa para eu finalizar, pastor. Deus nunca vai dar uma bênção só para você ficar nadando nela sozinho, desfrutando, sabe, tomando suco de laranja de manhã, à noite deitado na beira da piscina. Não estou dizendo que é errado você desfrutar. O que eu estou te dizendo é que você não desfrute sozinha, porque o Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que dá é o Deus que tira. Se você não entender que o que Deus te deu é para você ser canal, para que outros desfrutem, para que outros vivenciem a plenitude do Espírito, papai vai sair disso. Então fica firme no propósito. Qual é o propósito em Massadia? Abençoar outras vidas. Qual é o propósito em Massadia? Ser canal. Qual é o propósito em Massadia? Proclamar libertação. Qual é o propósito em Massadia? Ser luz no meio da escuridão. Qual é o propósito em Massadia? Ser sal. Dê sabor a esse ambiente que você está vivendo. Ei, esse ambiente não tem cheiro, não tem gosto, mas você chegou. Lembra a flor, e junto com você está a presença do grande. Remandrofônica, não é só você que entra, ele entra contigo. Lebaguetou, que alguém vai olhar para você, mas em Massadia, onde eu estou, não pode se falar do evangelho. Lembra, trocou-me, quando você não puder falar, só viva. Porque a tua forma de agir vai falar os corações, vai provocar sede. Alguém vai olhar para você e vai dizer, ele é diferente, ela é diferente. Olha a forma como ele nos trata, que pessoa humilde, tem algo diferente nele. Aí alguém vai dizer, isso pode ser crente. Alábria, elégia, redeverso, manga, a tua vida fala, meu querido.
jeito, a tua forma de olhar fala, a tua forma de se expressar fala, a tua forma de proceder fala. Deixa papai te usar, deixa ele cumprir com os propósitos para os quais ele te colocou neste lugar, nessa terra seca. E conte os dias, a terra vai continuar seca e infértil por poucos dias, porque daqui a uns dias ela vai começar a jorrar água. É vossúbria, lembra fúrica, a terra vai começar a frutificar. Porque você está entendendo o propósito. Você não vai mais orar pedindo Deus mentira, mas você vai dizer: Senhor, me usa, me usa, me usa. E é por um pequeno tempo, porque alguém que está nesta live, pastor, preciso dizer, o Senhor te colocou por um tempo neste lugar, mas papai vai soprar e vai te levar. Mas você só vai sair deste local quando você cumprir com o propósito. Aleluia. Seja canal de Deus aonde você estiver. Deixa o nome do Senhor ser glorificado. E aonde você passar, a semente vai ser plantada. E quando você menos esperar, quem sabe um dia, você vai precisar voltar pelo mesmo caminho. Leia aquela semente que foi plantada. Quando você voltar, ela vai se deplópia, ela vai derreter, ela não é mais uma semente, ela é uma árvore frondosa. E quem vai se alimentar é você. Quem vai receber o fruto é você. Quem vai precisar do refúgio, do refrigério, da sombra é você. Mas você plantou e você vai passar depois pelo mesmo caminho e você vai colher o fruto do teu trabalho. Então que o Senhor Jesus te abençoe, meu querido, minha querida. Entenda o propósito. Permaneça firme, não se corrompa, não negocie, não desvie o teu coração. Se você permanecer firme no propósito, o Senhor te honrará até o fim. Amém. Pastor, desculpa, falo demais, né, pastor? Não, deixa Deus te usar, fique em paz. Vamos orar. Amém, vamos orar. Vamos orar agora. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz que assim como o Pai se inclina para socorrer o seu filho, assim o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Nós servimos a um Deus que tem ouvidos e ouve, a um Deus que tem olhos e vê, a um Deus que tem boca e fala. E nessa manhã ele está ouvindo a tua oração. Como o pastor sempre fala, eu aprendi agora que eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Nós não podemos terceirizar esse momento, viu? Nós não podemos, porque é um momento nosso. O que Deus faz é levantar sirineus, é levantar intercessores para nos ajudar. Mas você não fica deitado, orando e você lá cochilando. Você não fica lá tomando café enquanto a gente está orando, pelo amor de Deus. Para de comer agora, em nome de Jesus. E outra mão, ei, para. Não é assim não. Você vai orar conosco, porque a nossa oração tem poder. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Paizinho, ainda na tua presença, nós queremos te agradecer por essa manhã tão maravilhosa, Senhor. Como é bom poder amanhecer o dia ouvindo a tua palavra, sendo impactado pela tua palavra. A tua palavra faz um rebuliço tão grande na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, Senhor. Somente a tua palavra tem o poder de vasculhar, somente a tua palavra tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Ela nos deixa luz, Senhor. Nós ficamos quem nós somos, transparente dentro da tua palavra, porque não somos nós que lemos a palavra, mas é a palavra que nos lê. E nesse momento, Senhor, em comunhão com a tua igreja, com o teu povo, nós estamos entrando na tua presença. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós não estamos entrando na presença de um homem ou de um rei humano, mas nós estamos entrando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E o que garante que nós vamos ser ouvidos, o que garante que nós vamos ser escutados é o sangue que está derramado sobre as nossas vidas. A tua palavra diz, oh Deus, que quando nós entrarmos na tua presença, nós não precisamos entrar com medo, nós não precisamos entrar apavorados, mas o Senhor nos diz que quando formos entrar na tua presença, nós devemos entrar com ousadia, porque o sumo sacerdote já se apresentou antes por nós, há mais de 2000 anos atrás, lá para fora que veio, o sumo sacerdote
Eu não sei que pedidos estão escritos nesse caderno, mas o Senhor já sabe. Eu quero te apresentar quem está precisando de porta de emprego. Tu sabes, Senhor, a situação de crise que nós estamos vivendo, mas nós estamos aqui para declarar que o crente não vive em crises, o crente vive em Cristo a saída, em Cristo a prosperidade. Tu és a nossa porta aberta, abre a porta de emprego. Lembra, a esse pai de família que tem chorado, que tem dito: Deus, me dê condição para sustentar a minha casa. Esse homem que tem chorado, que tem gemido, essa mulher que tem apresentado o seu estado e tem dito: Deus, eu sou mãe e pai, eu não tenho ninguém para me ajudar. Abre a porta no dia de hoje, Senhor. Abre a porta para o teu povo, abre a porta para a tua igreja. Senhor, visita aquelas mães que estão apresentando os seus filhos, que estão desviados, que estão nas drogas, que estão na prostituição. Ah, Deus, nós cremos num Deus de libertação. Tu vai onde nós não podemos ir. Tu chega quando o homem não pode chegar. Entra neste dia e quebra seu vício. Quebra o vício, Senhor. Tu quebra essa cadeia do inferno que tem prendido esse jovem, que tem prendido essa moça, que tem prendido este homem. Tira seus espíritos de prostituição, espírito de alcoolismo, espírito do vício, que saia neste dia. Alegra, visita para os casamentos, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Quantos casamentos não estão sendo assolados pelo maligno? Quantos homens estão se apaixonando por mulheres alheias? Quantas mulheres estão deixando de amar os seus maridos de tanto sofrer? Mas nós te pedimos: restaura, Senhor, os casamentos. Restaura, Senhor, a tua palavra diz que aquele que o Senhor uniu não separe o homem. Lembra a fúria, vai no coração deste marido que não quer mais saber de sua esposa. Faz ele lembrar que ela é a mulher da sua juventude. Lembra a fúria. Vai lá, Espírito Santo de Deus, convence o coração deste homem duro. Convence, Senhor, tira essa paixão do seu coração, tira essas vendas que estão sobre os seus olhos. Visita, Senhor, nesta manhã, visita os filhos rebeldes, filhos que se levantam contra os seus pais, filhos que não respeitam mais, filhos, Senhor, que lançam maldição, filhos que estão agredindo verbalmente, fisicamente. Converte o coração dos filhos aos pais, converte o coração dos pais aos filhos. Faz um rebuliço nesta manhã. Aqueles que estão precisando, Senhor, que tu vá na justiça, aquele papel, Senhor, que parece ser impossível, que o juiz coloque em suas mãos. Lembra pra assim como tu inclinaste o coração do rei para Esté, Senhor, inclina o coração deste juiz. Que ele olhe para esses papéis, essa documentação, e teu Espírito sopre no ouvido dele e diga: este papel, este derrega, esta causa que você vai resolver hoje. Lemeia, quem está precisando de aposentadoria lá, Senhor. Quem está pleiteando o seu direito, que o direito seja atendido hoje. Lembra o compreendei. No mundo espiritual, o Senhor faz esse mover abençoado. Aquele que está pedindo: Senhor, me dê condição para ter a minha casa. Eu não quero nada, não ser a minha casa. Eu não quero carro, eu não quero roupa cara, eu só quero um lar para morar. Eu só quero um teto, Senhor. Assim diz o Senhor: não só me dá um teto, mas eu te darei móveis novos, te darei um carro que tu precisas. Eu vou te dar mais do que o que tu pedes. Eleva cai, chocobe, mais daquilo que tu tens me apresentado. Leva supra as necessidades, Senhor. Supra as necessidades do teu povo.
Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que supre necessidades. Aqui está a tua igreja que precisa da tua intervenção. Assim como o teu povo precisou naquele período da intervenção tua, a tua igreja também precisa da tua intervenção. Vem com providência e quebre nesta manhã, Senhor, toda ação do maligno. Quebre nesta manhã, Senhor, toda forca que foi preparado para o teu filho. Toda forca que foi preparada para a tua filha no trabalho, na escola, na faculdade, na família, na empresa, ele está preparando a forca, o invejoso, a invejosa. Nós ministramos que esta forca está sendo quebrada. Nós não estamos aqui para desejar que ele morra enforcado, mas o nosso desejo é que ele se converta, é que ele venha reconhecer que um dia serviu, que um dia perseguiu um crente, mas que hoje também ele é um crente. Visita quem está sendo perseguido, Senhor. Nós sabemos que há um propósito também na perseguição. O Senhor Jesus nos ensinou a abençoar aqueles que nos perseguem. Só se nós vamos ter brasas sobre as nossas cabeças. Senhor, nos ensina a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Nos ensina a amar aqueles que nos perseguem. Porque aí o teu amor vai estar refletido na nossa vida. Então visita cada coração, Senhor. Repreenda o mal. Repreenda a depressão. Repreenda, Senhor, o espírito de medo, Senhor. Repreende nesta manhã. Repreende, Senhor. E traz a sobre o teu povo para fazer, para realizar, para conquistar, para lutar por aquilo que tu tens colocado diante dos nossos olhos. É assim que nós te pedimos, Senhor. Te pedimos pelo pastor Alexander também, que tu tens levantado como um canal. Ele tem entendido o teu propósito. Muitos não entenderam a princípio, muitos questionaram, muitos disseram e pensaram, o homem coloca o limite, não é assim. Mas ele tem um propósito, porque ele entendeu que o teu Espírito falou ao coração dele, e ele está firme, Senhor. Ele está firme no propósito. Honre a fé, honre a obediência do teu filho. E eu sei, eu creio que a maior alegria para o teu filho, Senhor, é ver almas sendo impactadas pelo poder da tua palavra. A maior alegria do teu filho é que este evangelho seja propagado, é ser canal de bênção. Então guarda o teu filho, Senhor. Renova a mente dele, Senhor. Eleva sobre renova suas emoções, renova o seu coração, renova a sua esperança. Ei, porque tudo isso que ele vivenciou está vivenciando. Nada mais é do que um preparo para algo maior que está por vir. Ele ainda não chegou onde o Senhor quer que ele chegue. É um preparo. O Senhor está ensinando o teu filho. O Senhor está dando ferramentas. O Senhor está levando a um mergulho mais profundo. Porque é algo tão grande para ser entregue nas mãos dele. Assim, Senhor, como tu moveste o coração do rei para Esther, tu estás movendo o coração de alguém maior, que está numa posição maior, alguém que tu levantasse para a Defúria, para a Decrêvia, e este alguém vai ser inclinado para o teu filho, porque a porta para ele, alegre, o ministério está em pé, a ovelha se aprove, eu não sei onde é, como vai ser, mas eu sinto que é um campo verde muito grande, muito grande. É um preparo, Senhor. Então guarda, Senhor, a mente do teu filho, que ele venha ser renovado. Só tu sabes as lutas que ele passa todos os dias para cumprir com o teu propósito. Quantas vezes fragilizado, Senhor, mas não pode falar, não pode expressar, não pode demonstrar. Mas eu quero te agradecer porque a tua obra é diferente. No mundo espiritual é diferente. No mundo material, nessa esfera, se você der, você perde. Se você der, você diminui os seus celeiros. Mas no mundo espiritual é diferente. Quanto mais eu me dou, mais eu sou abastecida. E eu quero te agradecer porque o teu filho tem sido abastecido, porque ele tem se doado, ele tem se repartido.
obrigada, Senhor. Que ele permaneça firme no propósito até o fim, porque ele vai galgar posições que ele nunca imaginou. Ele vai estar dentro de um campo tão grande, tão verde, e ele vai entender, Senhor, eu que pensei que ia ficar sem fazer nada nessa crise toda, mas na crise o Senhor me capacitou, o Senhor me aperfeiçoou, o Senhor me preparou para essa tão grande obra. Obrigada pela vida do teu servo, por cada vida que está conectada conosco nesse dia. Muito obrigada, Paizinho, e eu já te agradeço, não mais pedindo, mas eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que as nossas orações subiram aos céus. Obrigada, Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós é sempre uma alegria poder desfrutar da graça do Senhor sobre a sua vida. Amém. Eu agradeço a Deus e que o Senhor complete a obra que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, através da sua vida e através da sua casa, do seu ministério. E como eu posso te dizer, na certeza do Espírito Santo, Deus tem algo extraordinário que vai além, muito além do que você sequer imaginou ou sonhou. Há um tempo extraordinário de Deus já preparado para a sua vida. E o tempo é chegado. O ano é este. E a hora da trombeta anunciar já foi marcada na agenda de Deus. No mundo espiritual, Sade, já tem sido preparada a trombeta para anunciar. E eu vou lhe dizer que trombeta é esta. Você sabe muito bem, era muito comum isto, principalmente nos tempos medievais. Havia um arauto que anunciava a chegada da autoridade. Deus prepara um arauto celestial para anunciar a unção do Eterno, a nova unção do Eterno sobre a sua vida. Quantas vezes você diz assim para Deus, mas eu não sou merecedora, eu não sou digna, mas o Senhor mandou o arauto celestial, com uma trombeta dourada. E no momento em que ele toca essa trombeta, o mundo espiritual sofre um romper, anunciando o derramar do Espírito Santo através da sua vida. E o motivo desse arauto é para que as potestades, os principados e os dominadores do mal saibam que está chegando uma representante do trono de Deus, enviada pelo céu para arrancar das garras do inferno e do diabo muitas vidas. Eu vejo este arauto vestido de branco, com a trombeta já levando a sua boca, prestes a anunciar a chegada da glória de Deus através da sua vida. Mas por que precisa do arauto? Para que o inferno saiba da unção de Deus sobre a sua vida. E a palavra que o Espírito Santo coloca em meu coração é: vigia. Porque o inimigo vai se levantar para
para impedir o agir de Deus na sua vida. Toma cuidado. Coloque-se num tempo de preparação espiritual. Entra num processo de consagração, Sádio, de 7 dias, para que o Senhor guarde a sua casa. Eu vejo um levante do inferno para lhe impedir. Porque chegou a hora, e Satanás sabe que este arauto, no momento em que ele tocar a trombeta, o inferno perde o território. Você é estudiosa da palavra e você sabe que no mundo espiritual existe guerra por território. Quando você for anunciada por este arauto, o inferno perderá território. O inimigo está trabalhando para impedir que este arauto toque a trombeta. E a única maneira que ele tem de fazer isto é te fazer recuar. Consagra a tua vida, a tua casa. Pega o óleo ungido, unge os batentes das portas e das janelas da tua casa. E declara, quando você estiver ungindo, você declara que na tua casa não vale nenhum encantamento. Na tua casa não vale nenhuma cilada, nenhuma investida do inferno. Porque a tua casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Você terá esta confirmação ainda em fevereiro. Entra neste processo de consagração de 7 dias, como você sabe fazer. Desce à casa do oleiro e ali eu falarei contigo, diz o Senhor. Desce à casa do oleiro e ali eu falarei contigo. Chegou o tempo. Consagra a tua casa, a tua vida, santifica. Porque assim diz o Senhor, tu tens alcançado o favor do rei. O rei está com o cetro dourado estendido na tua direção. E não se trata de um rei na terra, senão o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vista-se com trajes reais, diz o Senhor, para se aproximar e tocar o cetro do rei, e quando assim tu fizeres, a trombeta vai soar, e haverá um romper no mundo espiritual, e o teu nome será conhecido não somente nos céus, mas na terra e no inferno. Eis que assim diz o Senhor, teu nome será temido no inferno. Teu nome será conhecido e reconhecido na terra, porque ele já está sendo falado nos céus. Deus derrama sobre ti uma unção fresca nestes dias. Deus derrama sobre ti uma unção fresca de Neemias, diz o Senhor. Porque o teu ministério é restauração de muros. O teu ministério é de reparação de brechas. Tu levarás o povo à reconstrução da sua casa. Na palavra. E é isto que Satanás deseja impedir, porque no momento em que se cumprir a tua chamada, haverá grande repercussão no mundo espiritual e Satanás perderá território.
territórios. Eis que o Senhor te constitui para reparar altares. O Senhor te chama para restaurar altares. Altares caídos. Altares destruídos. Altares corrompidos. Não temas. Estou me movendo em tua direção, diz o Senhor. Tu bem tens sentido nos últimos dias um agir diferente do meu espírito na tua vida. E tu me perguntava, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Tu me perguntava, Senhor, por que o Senhor está se movendo desta forma diferente na minha vida? Eis que assim diz o Senhor, porque eu te chamei para ser a resposta da tua oração. Tu pediste uma restauração no teu estado. Um estado onde tem proliferado o pecado, inclusive nos altares dentro da igreja do meu povo. Eis que assim diz o Senhor, tu és a resposta da tua oração. Tu és a minha resposta à igreja neste lugar. Desce à casa do oleiro, filha minha. 7 dias eu preciso estar contigo no secreto e no oculto. Desce, porque eu tenho algo a te mostrar que será o estopim do teu ministério, o qual eu preparei de forma poderosa na terra. O teu nome será conhecido, porque eu já tenho soprado o teu nome. Eu já tenho dito, chegou o tempo, porque estou à procura. Muitos têm se corrompido, e os que não têm se curvado a Baal, eu tenho chamado e capacitado. Eis que assim diz o Senhor, eu sondei o teu coração e agradei-me do que encontrei. Porque eu encontrei santidade. E eu honrarei, diz o Senhor, ainda que muitos tenham questionado e duvidado. Que me importa? Que me importa se és mulher? Isto não faz diferença na minha casa, diz o Senhor. Porque eu te chamei antes mesmo de tu nasceres. Eu já anunciei o teu nome. E já ordenei ao meu arauto que anuncie ao inferno. Este arauto descerá ao inferno, diz o Senhor. E tocará minha trombeta no inferno, para que Satanás saiba que a ungida do Senhor está passando. E ai daquele que tocar, que ousar se levantar contra a minha ungida. Eu varrerei da face da terra, abrirei sepultura e farei engolir aqueles que questionarem a minha unção sobre a tua vida. Desce à casa do oleiro. Estou falando e moldando o meu vaso. E diz o Senhor, estou nos últimos detalhes do vaso. Chegou o momento apenas da ornamentação do vaso. Desce à minha casa para que eu venha te adornar. É tempo de adornar o vaso, porque tu és vaso de honra, diz o Senhor. E vaso de honra é adornado. Eu adornarei, eu prepararei e serei glorificado através da tua vida. Quando tu chegares, a minha presença chegará contigo.
Mas aqueles que não receberem a palavra que trarei através de ti, quando tu saíres, a minha presença sairá contigo. Por onde quer que tu vás, eu irei contigo. Não me apartarei de ti todos os dias da tua vida. Desce à casa do oleiro, porque em 7 dias o arauto irá soar a trombeta. E em 7 dias tu verás a minha glória sendo derramada. Prepara-te. Noite passada tive uma palavra contigo, que tu recebeste, guardaste e não entendeste. Será que entendes agora, filha minha? Será que agora tu entendes a minha palavra de noite passada? Eu estava te chamando para um tempo nosso. Eis que assim diz o Senhor, como disse a Moisés, sobe ao monte. Sobe ao monte, eu estou te aguardando no alto da montanha de Deus, porque lá eu falarei contigo por 7 dias. E quando tu desceres, a minha glória resplandecerá através de ti. E perguntarão, é esta aquela? É a mesma pessoa? Ela está diferente. E tu dirás, é a presença, porque o Senhor marcou um encontro comigo. E tu dirás, é a presença, porque o Senhor me escolheu. E não me atrapalhem, porque eu estou numa grande obra e não posso parar. Não temas quando Sambalá, quando Tobias se levantarem, porque eu abrirei as sepulturas deles, diz o Senhor. Não temas, eu serei contigo todos os dias da tua vida. Tu verás os filhos dos teus filhos como bênção na minha casa. E tu verás teus discípulos, porque trarei discípulos para tu ensinares. Tu verás os teus discípulos como vasos de honra, assim como tu és. Dar-te-ei filhos na fé. Tu serás terra fértil na minha presença, diz o Senhor. E frutificarás em meu reino. Serás como uma árvore frutífera, plantada junto aos ribeiros das águas. E darás o teu fruto na estação própria, tudo quanto tu fizeres prosperará, e as tuas folhagens jamais murcharão. Serás uma árvore frondosa e viçosa, e muitos serão protegidos e acolhidos na sombra que esta árvore produz. Erga tua cabeça, pois estou te esperando no alto da montanha, para falar contigo, como já outrora falei em momentos da tua vida. Prepara-te e recebe a minha palavra com alegria, porque hoje passo a escrever um novo tempo no teu ministério.
toma posse e recebe a minha bênção, a minha palavra e a minha paz. Shalom. Adonai. Shalom. Eu vejo você como Moisés subindo ao monte, Sádia. E você desce carregando tábuas de lei. Deus vai te dar revelações nesses 7 dias. Escreve tudo. Porque quando você descer período de consagração, você trará nas suas mãos uma revelação que vai impactar os próximos anos do seu ministério. Vai ser um tempo sobrenatural de Deus na sua vida. E é por isso que Deus te deu essa palavra a noite passada. Que você não entendeu, mas que agora o Senhor te diz a razão. Você vai se surpreender com o que Deus está fazendo. A trombeta vai tocar. Oh, aleluia. Amém. Eu creio, pastor. Meu Deus, que coisa boa. Sempre fico muito impactada. Sempre fico muito impactada quando Deus me usa dessa forma tão extraordinária e tão profunda. Que o Senhor continue te abençoando. Sendo esse canal de bênção, de mistério. É mistério dentro de mistério. A nossa vida é mistério, pastor. A Bíblia diz que ninguém pode discernir. Ninguém nos discerne. Mas nós em Cristo discernimos tudo. A nossa vida é um mistério. É um mistério. Agora eu lembro, pastor, só para terminar minha participação, como o Senhor tem mistério, como Ele nos guarda. Sempre existem os períodos onde Deus nos conclama essa busca maior, né? E eu lembro que teve um período muito forte assim na minha vida e foi um ano de oração muito intensa. Eu chegava a passar 5, eu não gosto de contar horas quando eu estou de joelho. Para mim a oração tem que ser algo espontânea. E se eu tenho que passar 1 hora, eu não gosto disso. Tem que passar 2, às vezes você passa 40 e fica, meu Deus, você passa o tempo longo e não fala nada. Eu gosto de espontaneidade na presença do Senhor. Mas eu lembro que quando eu começava a orar, às vezes eu precisava ver o horário, porque eu tinha algumas coisas para fazer depois. E quando eu ia me levantar, já tinha se passado 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tipo, o dia de passasse 12 horas. Eu falo isso porque eu sei que tem pessoas que creem, o Senhor crê, pastor. E nesse período que o Senhor me chamou, um ano dessa intensidade, um ano dessa forma. Foi um período tão intenso. Eu lembro que uma das revelações que Deus me deu, pastor, esse Deus estava em pé, olhando para os céus e conversando com Deus. E o Senhor, eu ouvi. Eu não tenho medo daqueles que não vão crer, porque a experiência é pessoal. E eu ouvi, assim como eu ouço sua voz nessa manhã, uma voz como uma voz de muitas águas. E aquela voz me fazia uma pergunta e dizia assim: estás ouvindo? E era como um eco, ressoando várias vezes. E eu dizia: Senhor, eu não ouço nada. Pela segunda vez a voz perguntava: estás ouvindo? Eu me angustiei, eu disse: Deus, eu não ouço nada. Pela terceira vez, aquela voz disse: estás ouvindo? Aí eu ouvi quando meu ouvido fez como um estralo. E de repente, pastor, eu comecei a ouvir. E eu escutava marchas, a leva sábia, eram várias pisadas, eram centenas e centenas de pisadas, e eu ouvia todas no mesmo ritmo, como se eu estivesse diante daquela marcha de 7 de setembro, e eu gritei, eu disse: Deus, eu estou ouvindo. Eu fiquei tão assustada, mas tão maravilhada. Aí de repente aquela voz com uma voz de muitas águas, aquela voz disse: eis que eu, o Senhor, envia um exército de anjos ao teu encontro. Aleluia.
Quando o Senhor falou aquilo, pastor, foi uma glória tão grande que desceu sobre mim no meu quarto, que eu caí como morta. Mas eu estava consciente o tempo todo, só não tinha força no meu corpo. A glória de Deus era tão intensa que eu não conseguia dizer nada, só santo, 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 santo. Eu não tinha forças no corpo. E quando eu estava como que morta no chão, eu vi diante de mim um grande mar. E quando o Senhor me mostrou aquela imensidão do mar, eu assustada, o Senhor me fez mergulhar no mais profundo. E eu pisei em terra firme dentro do mar, pastor. Quando eu pisei em terra firme dentro do mar, eu vi uma pedra. E eu fiquei assustada, eu perguntava em espírito, o que é isso, Deus? Aí de repente aquela voz, como uma voz de muitas águas, bradava e dizia, este mar sou eu. Aleluia. E esta pedra é você. Você está escondida em mim. Aleluia. Que mídia. E quem tentar te encontrar vai se perder, porque eu sou profundo. Aí ele bradou, quem pode entrar em mim? Rendei. Eleia, lei de aquele que busca encontra. É impossível buscar Deus e não encontrá-lo. A palavra diz quando você me buscar de todo o teu coração. É o coração inteiro nessa busca. É a fome, é a sede de Deus. Ele se revela. Oh Deus maravilhoso, vale a pena buscar, pastor. Como é bom ouvir a voz do Senhor, como é bom sentir esse mover das muitas águas, e a forma como Ele vai usando cada um dos seus servos. Cada um de nós somos instrumentos específicos, meu querido, minha querida, é a multiforma de Deus revelando, e essa multiforma de Deus se dá quando a igreja está assim, em uma só conexão, um só pensamento. Aí eu canto, outro prego, outro fala em língua, outro interpreta, outro tem visão, outro tem vereca, chôriga. É um só Espírito operando tudo em todos. Então estou muito feliz. É muito bom estar na presença do Senhor, compartilhando esse mover. E eu sei que tem muita gente que vai viver muita coisa maravilhosa, coisas que você nunca viveu. Você vai viver na presença do Senhor. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa confiança aí de me chamar na sua live. Fico feliz por essas portas que Deus tem aberto, essas conexões com pessoas sérias, pessoas que têm compromisso com a palavra, pessoas que têm compromisso com a obra. E eu sempre digo, pastor, Deus não só une pessoas, Deus une propósitos. Amém? Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu que agradeço. Deus te abençoe. E depois você dá testemunho. Conta pra gente o que é que Deus te revelou. Amém. Compartilha a bênção. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu sou grato a Deus, mas eu não posso encerrar essa live sem antes te dar a oportunidade, nestas mais de 100 pessoas que estão ao vivo conosco, se tem alguém que deseja renovar a sua aliança com Jesus, nós vamos orar com você. Nós já oramos pelos cadernos de oração. Eu já tenho 2, um é do ano passado, esse aqui já é desse ano. Esse ano eu já peguei, foi um fichário para dar conta da demanda. Eu glorifico a Deus, queridos. Quando Deus faz, Ele faz. Quando Deus age, Ele age. Quando Deus abre porta, Ele abre porta e acabou-se. O agir de Deus é lindo. Se tem alguém que deseja renovar sua aliança com Deus, ou alguém que deseja colocar sua vida nas mãos de Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, queridos, basta você escrever eu quero. Basta você escrever eu quero. E nós vamos orar por você. Nós já estamos, por incrível que pareça,
há 1h40 nesta live. Quando Deus está se movendo, a gente não vê o tempo passar. Uma live sem a presença de Deus de 10 minutos se torna enfadonha. Mas quando Deus está presente, as horas passam e você permanece ali. E você continua. E você recebe. Há alguém que deseja renovar a sua aliança com Deus ou entregar a sua vida nas mãos desse maravilhoso Jesus? A porta está aberta. Como está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração. Deixa Jesus entrar. Quando Jesus faz morada, tudo muda. Tudo se faz novo. Tudo é transformado. Tudo é novo. Se alguém está em Cristo, a palavra de Deus nos diz que este alguém é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu glorifico a Deus pela sua fidelidade e pelo seu amor. Os pedidos de oração estão anotados. Conosco nós temos diversos integrantes da equipe. Vem orar comigo. Os pedidos de oração estão anotados. Não se preocupe. E nós vamos continuar orando por você. Amanhã, ao meio-dia, estaremos novamente aqui para mais este encontro na presença de Deus. Te espero amanhã ao meio-dia. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde e noite de sábado na presença do Senhor. Que a graça do Senhor esteja com a sua vida. Que a presença do Senhor seja o diferencial na sua casa. Deus te abençoe. Te espero amanhã ao meio-dia para mais um encontro aqui, já marcado para a glória de Deus. Francisco Moreira faz 38 anos hoje. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus faça multiplicar a sua presença, a sua graça e a sua glória na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Francisco. Deus abençoe, povo de Deus. Um abraço, um beijo no coração. Até amanhã, meio-dia. Te espero. Fica com Deus. Tchau, tchau.